Salários atrativos, estabilidade no emprego. Os concursos públicos têm atraído milhares de candidatos em todo o país. Estudo e dedicação são fundamentais para conseguir a vaga, mas em alguns certames, o condicionamento físico também é importante. O teste deve ser feito para o exercício de carreiras na área da segurança pública, por exemplo, no caso de agentes das polícias civil e federal. São duas etapas do concurso. A primeira etapa, que é composta da prova escrita e das provas práticas, e a segunda, que é o curso de formação. Na primeira etapa do concurso, depois das provas escritas, se faz então as provas práticas, que são a prova física, o psicotécnico e o exame médico. Se o candidato apresentar qualquer problema de saúde no teste físico, mesmo depois de já ter passado na prova teórica, ele vai ser eliminado pela organização. Administrativamente, não existe essa possibilidade de remarcação. Então, em nenhum caso aqui é aceito que o candidato faça a prova em outro momento. Então, ele tem que seguir rigorosamente aqueles prazos e as datas estipuladas nos editais. Se a pessoa tiver algum problema físico, algum problema de morte na família, gravidez, ela não vai poder fazer essa prova física especificamente em outro momento, né? Não é possível porque se lê que o edital não prevê essa exceção, não é? Me parece que esta possibilidade tem que estar encartada, tem que estar presente no edital, não é, do concurso público. Se não estiver presente, se analisará as exceções. Insatisfeitos com a desclassificação do concurso, milhares de candidatos recorriam ao Poder Judiciário tentando fazer a prova perdida. Porque se a pessoa quebra a perna ou machuca, não é porque a pessoa quer, né? Então, se a pessoa tem esse direito, tem que correr atrás, né? Tem que procurar a justiça. É trabalho, né? Você é chamado para trabalhar, você tem que trabalhar. A jurisprudência do Supremo, em alguns casos, era no sentido de permitir a remarcação do exame físico. O tempo passou, a Corte recebeu novos ministros, novos entendimentos foram firmados e no último mês de maio, a Suprema Corte adotou uma nova orientação sobre a matéria. Estabeleceu que os candidatos a concursos públicos não têm direito de pedir a remarcação da prova. O tema teve a repercussão geral reconhecida, ou seja, a partir de agora, outras instâncias inferiores deverão seguir a mesma orientação adotada pelo STF. O caso foi pacificado pelo Supremo durante o julgamento de um recurso extraordinário proposto pela FUB, a Fundação Universidade de Brasília, contra a decisão que obrigou a entidade a aplicar prova de aptidão física em outra data para um candidato aprovado no concurso da Polícia Federal. O advogado dele conta que no dia do exame, o homem apresentou uma inflamação no cotovelo, comprovada por um atestado médico. Sem condições de fazer a prova, ele resolveu procurar os direitos na Justiça. Era um concurso para agente da Polícia Federal, em que esse concurso era subdividido em várias etapas, né? Uma prova escrita, em que o candidato obteve êxito, né? E, em seguida, havia uma prova de aptidão física. Às vésperas dessa prova, ele foi acometido de um processo inflamatório forte no cotovelo, que o impedia, por ordens médicas e até por questões do próprio organismo dele, não aguentava submeter-se àquela intensidade de atividade, de exercícios, né? Ele compareceu no dia da prova munido de um atestado médico que evidenciava sua inaptidão física temporária para submeter-se ao exame físico. Só que, com base nessa cláusula do edital, a administração entendeu por não levar em consideração esse pedido dele e o eliminou. O coordenador de recrutamento e seleção da Polícia Federal explica que a realização de um novo teste para contemplar os candidatos que faltaram na prova física significa um gasto grande para a instituição e onera aos cofres públicos. Para se refazer a prova, a gente gasta em torno de R$ 9.000, né? Mas se for um caso que a pessoa não possa voltar no mesmo concurso, né, e tem que fazer um novo curso de formação, para se fazer um curso de formação para poucas pessoas, o gasto é muito grande para a Polícia Federal. Por quê? Porque a gente tem toda uma estrutura montada na academia para fazer cursos para em torno de 600 pessoas. Então, fazer cursos para 20, 30, 50 pessoas, o gasto é muito grande para um retorno muito pequeno para a instituição. A administração pública tem o argumento de que os concursos podem se eternizar se abrir muitas exceções.
do outro lado, discutem os gastos que essas exceções geram. Agora, se for uma coisa bem feita e planejada, eu tenho certeza que o concurso não se eterniza e tenho convicção de que os gastos não serão suportados de maneira terrível, já que a arrecadação gerada pelos concursos é excepcional também. De acordo com o delegado responsável pela área de recrutamento e seleção, uma pesquisa da Polícia Federal revela que, se conseguir o adiamento da prova física, o candidato pode ser favorecido. A Polícia Federal fez um estudo pela área aqui de educação física de que em 2 semanas o candidato pode ter um ganho aí de força muscular de até 77%. Então, cada vez que se adia essa prova, esse candidato fica mais bem preparado e tem maiores chances de passar no concurso. O Supremo entendeu que não é razoável a movimentação de toda a máquina estatal para privilegiar determinados candidatos que se encontram impossibilitados de realizar alguma das etapas do certame por motivos exclusivamente individuais e particulares, ainda que relevantes. Apesar do entendimento do plenário, nenhum processo seletivo já concluído, nem provas de segunda chamada que já foram aplicadas serão atingidas pela decisão. A partir de agora, nenhum juiz poderá determinar a remarcação dos testes físicos, sob o risco de violarem o princípio da igualdade. A exceção é para os casos em que a possibilidade de reagendamento esteja prevista em edital. Se forem fazer, no caso, e levar um acidente, quebrar a perna, o braço, alguma coisa, eu creio que já não pode mais assumir, porque tem uma deficiência já, que realmente não vai ter aquela substância fortaleza mais, como na original. Tem que, caso é caso, porque a pessoa se recupera depois, não é isso? E depois ele pode exercer normalmente. Em parte é uma injustiça, porque, veja bem, não se pode prevenir o que vai acontecer até chegar à prova prática, né? Então, creio que para estes, deve ser dada uma segunda chance. Daqui a pouco, no próximo bloco, você vai ver os votos dos ministros do Supremo no julgamento do recurso extraordinário que discutiu a remarcação do teste físico para o concurso da Polícia Federal. Não saia daí, eu volto em instantes. Uma decisão de interesse público que teve a repercussão geral reconhecida pelo Supremo e que envolve diretamente os candidatos que concorrem a uma vaga no serviço público. O programa de hoje é sobre o julgamento que estabeleceu que os candidatos a concursos públicos não têm direito de pedir a remarcação da data dos testes físicos, mesmo que apresentem um motivo de força maior. Para os ministros, a definição de uma prova específica cria um privilégio em relação aos demais candidatos. A decisão só vale para os novos casos questionados a partir do julgamento no Supremo. Os candidatos que haviam conseguido realizar a prova em outra data, por força de decisões judiciais, não serão prejudicados. Um exemplo é o caso concreto julgado pelo plenário que motivou essa decisão. Na análise de um recurso extraordinário, os ministros rejeitaram os argumentos da FUB, a Fundação Universidade de Brasília, que pedia a exoneração de um servidor da Polícia Federal. Ele passou no concurso, teve um problema de saúde no dia da prova física, mas conseguiu ingressar na corporação depois de refazer o teste, graças a uma decisão favorável do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, com sede em Brasília. No caso, estava a União e a Fundação Universidade de Brasília, que por meio do CESP eram os responsáveis pelo concurso, né? Ambos defendendo que o edital era perfeito, naquilo em que dispunha pela eliminação do candidato, porque igualava todos os candidatos numa mesma condição. Ou seja, quem não estava apto, independentemente daquilo que fosse
considerado como alteração fisiológica, estaria eliminado. A Fundação Universidade de Brasília, entidade que realizou o concurso, recorreu da decisão sob o argumento de violação aos artigos 5º e 37 da Constituição Federal. A FUB argumentou que a inscrição no concurso implica a aceitação de todas as normas contidas no edital e que, se cada caso for isoladamente considerado, o certame seria inviabilizado pela demora e pelo gasto na sua realização. O curioso desse caso é que, segundo o advogado do recorrido, na data do julgamento no Supremo, em maio deste ano, o candidato já ocupava a vaga na Polícia Federal há pelo menos 10 anos. E na data do julgamento do recurso extraordinário, ele já se encontrava há aproximadamente uma década no exercício das funções de agente da Polícia Federal, tendo galgado já vários postos, várias referências dentro da carreira. Se não me engano, ele já estava praticamente no final da carreira, né? Então havia toda uma vida, todo um investimento do Estado na formação desse profissional. O voto condutor do julgamento foi dado pelo ministro Gilmar Mendes, relator do recurso. Ele defendeu a impossibilidade de remarcação da prova física, mas o ministro incluiu a necessidade de modulação dos efeitos da decisão da Corte. Isso para assegurar a validade das provas de segunda chamada realizadas até a data da conclusão do julgamento, em nome da segurança jurídica. Embora esta Corte tenha afirmado posicionamento acerca da possibilidade de se remarcar teste físico em razão de ocorrência de casos fortuitos, a existência de previsão editalícia que prescreva que alterações corriqueiras de saúde não são aptas a ensejar a remarcação do teste físico, a meu ver, não viola o princípio de isonomia. O princípio de isonomia, que prevê a aplicação de tratamento desigual àqueles que encontram em situação de desigualdade, deve ser aplicado em hipóteses de relevância, nas quais se verifique de forma clara que a atuação doente tenha beneficiado determinado indivíduo em detrimento de outro nas mesmas condições. Há que se levar em conta também o interesse público, tendo sempre em vista que a administração, ao realizar um concurso, pretende não apenas a escolha dos candidatos qualificados, mas também que a escolha seja realizada com transparência, impessoalidade e igualdade, com o menor custo para os cofres públicos. Daí, inclusive, o momento da prova, não é, fixado para todos naquele mesmo dia ou nos dias que se seguem. Assim, não me parece razoável a movimentação de toda a máquina estatal para privilegiar determinados candidatos que se encontravam impossibilitados de realizar algumas das etapas do certame por motivos exclusivamente individuais e particulares, ainda que relevantes. O entendimento do Supremo era no sentido de validar a segunda chamada na situação em que esse candidato se encontrava, tá? Só que houve uma reviravolta. Houve uma mudança no entendimento do tribunal e o ministro Gilmar Mendes, de uma forma muito lúcida, foi acompanhado também pelos demais ministros, entendeu que, como havia uma expectativa, por força de reiterados pronunciamentos do Supremo, de que este candidato lograria êxito no seu processo judicial, ele entendeu criar um marco temporal. Tá? Por quê? Porque as pessoas precisam ter segurança na maneira como se conduzem em sociedade, né? E essa foi exatamente a linha do voto do relator do recurso, o ministro Gilmar Mendes. Ele foi seguido por unanimidade na parte que se refere ao desprovimento do recurso. Já sobre a aplicação da repercussão geral, o ministro Marco Aurélio foi o único que discordou. O mecanismo permite que outras instâncias da Justiça adotem automaticamente a mesma orientação do Supremo Tribunal Federal. Eu, presidente, peço vênia ao relator para não ir adiante, pretendendo solucionar outras controvérsias que possam surgir, cada processo é um processo com peculiaridades próprias, né? Para não ir adiante e emitir entendimento sobre o que não se coloca em julgamento presentes as balizas objetivas do recurso interposto e simplesmente negar provimento ao recurso, entendendo que não cabe aqui vislumbrar no que o Regional Federal assentou o direito do candidato. A feitura do teste de esforço, repito, em outro dia, né, não se tem como concluir que essa decisão infringe
preceito da Carta da República, já que extraio da Carta da República que devemos tratar, como proclamava Rui Barbosa, os desiguais de forma desigual na medida em que se desigualem. Durante o voto, o ministro Ricardo Lewandowski apresentou dados do ano de 2012 que revelam que no último concurso realizado para selecionar agentes e papiloscopistas da Polícia Federal, foram mais de 107 mil concorrentes para o primeiro cargo e 11 mil para o segundo. Eu estava aqui fazendo exercício mental, imaginando se no primeiro caso 1% dos candidatos apresentassem uma escusa em termos de saúde, isso representaria 1.000 candidatos que teriam que ter o seu exame remarcado. Como é que fica isso em face dos grandes princípios regedores da administração? O princípio da economicidade, da eficiência, da impessoalidade, da legalidade. Os dados também trazidos pelo ministro Lewandowski com relação, na estimativa proposta, mostram que, dependendo do número de candidatos, e hoje nós sabemos o número de candidatos que acorrem aos concursos públicos, praticamente poderia até ser inviabilizado. Aqui, no caso específico, e foi trazido, o aspecto foi bem destacado no memorial do recorrido, que o teste de aptidão física é eliminatório e não classificatório, mas justamente por isso, sendo eliminatório, mais uma vaga também sobraria aos outros. Nesse regime de igualdade de oportunidade e de igualdade de tratamento, associado ao da impessoalidade da atuação administrativa, não se pode supor presente direito líquido e certo de um candidato a regime próprio, em face de contingências de ordem pessoal, ainda que decorrentes de causa estranha à sua vontade. Os riscos individuais e particulares que impedem, ainda que transitoriamente, a participação do candidato em qualquer das fases ou atos do certame, devem ser carregados ao próprio candidato e não à administração pública, sob pena de, na prática, comprometer a própria efetivação do procedimento. E durante o voto, o ministro Luiz Fux chamou atenção para a aplicação da nova jurisprudência. Como até então, o STF, em alguns casos, permitia a aplicação de um novo exame para os candidatos que perdiam a prova física, a modulação de efeitos neste processo, para o ministro, era fundamental para garantir a segurança jurídica. Porque hoje, senhor presidente, já não se pode afirmar que a jurisprudência não tem uma força de fonte do direito. Qualquer operador do direito hoje inaugura os seus trabalhos abrindo a rede mundial de computadores. Então, baseia-se efetivamente na jurisprudência. E quando há essa virada da jurisprudência, como se costuma afirmar, até a professora Tereza Alvim inclui isso na exposição de motivos, o jurisdicionado não pode ser tratado como um cão que só sabe que é proibido ou não quando o taco de beisebol lhe toca o focinho, ou seja, ninguém atua na sua própria vida sem previsibilidade. Então, a parte atua de acordo com a jurisprudência que vinha sendo consagrada. Logo, a modificação da jurisprudência abrupta e decenária, ela não pode ter uma eficácia ex tunc, ela efetivamente tem que ser modulada. Durante o voto, a ministra Carmen Lúcia criticou a conduta de alguns candidatos que recorrem ao Poder Judiciário para tomar posse do cargo. E, em algumas ocasiões, com a busca do Poder Judiciário para garantir, por exemplo, uma verdadeira chusma que nós temos hoje de concurseiros que descumprem editais, fazem contra o que se põe nos editais de concursos e até de vestibulares, e depois que passam, entram em juízo para tentar obter uma liminar, para continuar, e depois de anos já se consolidou a situação e, portanto, em nome da segurança jurídica, estaria garantido. Então, eu distingo, senhor presidente, hoje, a segurança jurídica de uma segurança injurídica. Quer dizer, a segurança que nós queremos, em nome deste princípio, que é fundamento do Estado de Direito, é aquela que se baseia no direito e não naquela que contraria o direito. Se alguém que começa contrariando o direito não pode depois afirmar que tem segurança, porque não se pode ter certeza contra o direito. O presidente do Supremo, ministro Joaquim Barbosa, também acompanhou a maioria. Mas antes de proclamar o resultado do julgamento,
o ministro questionou as normas atuais dos concursos, principalmente a exigência exagerada, segundo o presidente, de alguns editais. Eu vejo, por exemplo, a força do bacharelismo na exacerbação do peso das questões jurídicas em áreas sem nenhuma pertinência com o direito. Por exemplo, áreas da saúde, concursos públicos com provas de natureza jurídica com um peso exacerbado, como se pode observar por aí. E a infelicidade também na formulação de certas de questões, não é? Há muitos concursos públicos para áreas as mais diversas, que não a do direito, em que se exige conhecimento sobre posicionamento de doutrina, saber como pensa o doutrinador tal. Realmente tem que se pensar. Eu acompanho o relator, inclusive com as achegas finais feitas por Sua Excelência. Como houve uma mudança de posicionamento, o Supremo entendeu que aquelas segundas chamadas que foram realizadas no momento anterior ao julgamento, elas estavam todas convalidadas com base no entendimento até então dominante. A partir desse julgamento, aquelas segundas chamadas que derem posteriormente a elas não serão mais validadas. Está consolidando as percepções do judiciário com esse precedente e de decisões mais substanciais a respeito desse fenômeno que dos últimos 10 anos tem marcado especialmente a Justiça Federal, que são os concursos públicos. Estamos avançando na construção de uma jurisprudência sobre isso. Eu acho que isso é muito positivo. No próximo bloco, será que com a decisão da Suprema Corte, os editais dos concursos podem ser alterados? Os detalhes daqui a pouco. O candidato a concurso público que faltar no teste de aptidão física não poderá remarcar a prova, mesmo que apresente um atestado médico. A decisão é do Supremo Tribunal Federal e foi aprovada por unanimidade. O entendimento deverá ser seguido por instâncias inferiores. A medida, porém, não prejudica quem já conseguiu na Justiça uma nova data para realizar o teste. Os ministros entenderam que uma prova específica para os candidatos com doenças temporárias cria um privilégio em relação aos demais. A decisão foi na análise de um recurso da Fundação Universidade de Brasília contra a decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que autorizou um candidato a agente da Polícia Federal a marcar nova data para o teste físico. A pessoa está estudando, né? Ela está fazendo aquela prova e a pessoa pega e tem um machucado, uma lesão e ela não tem o direito de fazer a prova. Não há uma segunda chance do candidato fazer essas provas. Então, se ele tiver algum problema de força maior, ele não vai conseguir fazer em outro momento, né? Isso aí a gente busca, então, por conta da isonomia com os outros candidatos, fazer com que todos tenham as mesmas chances no concurso. O recorrido no processo conseguiu permanecer na função, mas a partir da decisão do Supremo, nenhum candidato poderá mais remarcar a prova física sem previsão do edital do concurso. É uma exigência válida, porque a pessoa sofre um acidente, eu já sofri um acidente e fiquei inapta por uns 4 anos para não trabalhar. Então, a pessoa vai fazer a prova, tudo aí é chamado, passa, chega a passar. E como é que vai trabalhar? Esse que é o problema. Eu acho que está certo, eles estão certos mesmo. A decisão modifica uma jurisprudência antiga do tribunal. E, às vezes, uma jurisprudência longamente consolidada, às vezes ela se altera em razão de composição do tribunal, de alteração do cenário histórico, do cenário social. Agora, é uma questão muito interessante, essas peculiaridades de cada candidato, que, por exemplo, a jurisprudência do Supremo, em relação ao tema, tinha validado várias segundas chamadas em relação a candidatas gestantes, em que
a prova de aptidão física. Há um caso em que a prova foi marcada quando já tinha 8 dias em que a candidata tinha submetido a uma cesariana, outra no curso da gravidez. Né? Em todas essas situações, a jurisprudência foi no sentido de convalidar a segunda chamada. Agora, essas alterações não serão mais consideradas. Especialistas acreditam que, com a decisão do Supremo, a partir de agora, os organizadores dos concursos podem rever algumas exceções. Uma das preocupações que foi manifestada, inclusive, no voto do ministro Theory, embora não tenha ficado expressa nesse sentido, foi o que vai se considerar como incapacitação ou como alteração fisiológica de natureza temporal. Então, a preocupação dele, eu acho que se caia num subjetivismo extremo de que a administração precisaria, segundo a ótica dele, de regras mais uniformes, né, que viabilizassem, como há uma participação maciça de cidadãos nesses tipos de concurso público, precisaria de ter regras mais uniformes e menos variáveis, menos sujeitas a subjetivismos. Essa questão é uma questão tão presente hoje no judiciário que já há uma massa crítica por parte dos juízes e dos próprios advogados que percebem que cada vez mais os concursos, por conta do seu crescimento na sociedade, de um mercado de concurso, têm necessitado de uma profissionalização e, portanto, se vai tentar rever questões como estas, que são questões que acontecem, exceções, as pessoas têm dificuldade de acesso. Isso exige uma percepção por parte de quem monta esses editais capaz de responder a essas questões. Até porque, se a ideia do concurso é uma ideia republicana, é uma ideia de impessoalidade, é uma ideia bacana de que todo mundo possa participar, quanto mais gente concorrendo, melhor. E o programa de hoje fica por aqui. Voltamos na semana que vem com mais um grande julgamento do Supremo. Até lá!